Olá, bom dia. Que bom que você está aqui conosco em mais um programa nosso, Theo Media Cast, um momento especial para nós. Eu sou Fernando Hamilton, para quem não está me vendo, né? Porque de repente você está escutando só a gravação, e nós estamos num momento de transmissão dessa nosso bate-papo. Hoje com um convidado pela primeira vez, daqui a pouquinho eu vou apresentar ele. E o meu companheiro hoje é o reverendo Pablo, ou Pablo André, melhor assim, Pablo André, que é companheiro de ministério e que hoje está fazendo parte. O outro companheiro, que é o Samuel Ribeiro, não pode estar conosco, está fazendo seu curso de pós-graduação, e hoje o Pablo me acompanha. Seja bem-vindo, Pablo. Que bom que você está aqui. Obrigado. Prazer. É isso aí. Nós vamos lá, bater o papo. Vamos falar sobre coisa importante, sabe o que é? Vamos falar sobre namoro. Então segura aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente explica um pouquinho mais. Espera a vinheta aí e já nós estamos de volta. Muito bem, nós estamos de volta aqui com essa gravação, nesse dia especial. Seja bem-vindo. Assim, eu vou começar falando nada, né? Porque eu vou dizer assim, quem está conosco é o Júnior. Bom, Júnior, você deve conhecer trocentos Júnior, mas ele é conhecido dentro da igreja dele, com o trabalho que faz com a moçada dele, como o Júnior Meirelles. Isso. Júnior Meirelles. Mas eu vou pedir que você se apresente, assim, um pouquinho só, você mesmo, o seu trabalho, aquilo que você faz, onde você trabalha. Depois nós vamos conversar esse papo melhor para aqueles que estão nos escutando. Tá, joia. Pastor Fernando, uma alegria muito grande estar com o senhor, com o Pablo aqui também, podendo falar para a audiência de vocês. Então, eu sou o Júnior Meirelles, eu sou criador da campanha nacional chamada Namoro com Propósito, em que nós ensinamos princípios para solteiros, namorados e noivos, com o fim de ajudá-los a edificar uma família firme e inabalável, né? Hoje eu estou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ocupo a função de evangelista lá, junto com os pastores, com o pastor Ival. Estou desempenhando o trabalho junto com os ministérios de família da igreja. Sou casado há 16 anos com a Michele, pai da Isabela e do Heitor. Isabela e Heitor, que idade tem esses meninos? O Heitor tem 6 anos e a Isabela tem 11. Legal. Isso passa rápido, rapaz. Passa. Você precisa ver. Eu agora estou esperando a primeira neta, então aí a gente o tempo vai caminhando. Mas isso é uma das coisas que vamos falar em namoro. Normalmente, namoro visa casamento, normalmente, muitas vezes, mas no meio cristão, no meio religioso, vamos dizer assim, porque o namoro visa uma companhia, chama companhia que dure um dia, ou seja, eterno enquanto dure, como diz o poetinha aí, famoso, né? Mas podemos começar um pouquinho falando sobre, não namoro com propósito, mas posso inverter um pouquinho? O propósito do namoro, aquilo que leva alguém a buscar outrem, né? Entendi. Então, assim, se a gente for trabalhar numa teologia mais profunda, quer dizer, a gente vê lá na criação que Deus fez uma mulher para ser auxiliadora e, segundo o nosso entendimento, auxiliadora que o homem cumprisse a missão que Deus lhe deu. Exato. Então, essa é a primeira coisa. Eu podia começar por um pouquinho falando sobre namoro, porque namoro é muito associado à adolescência, paixão, olhar, que legal, não sei o quê, ter uma pessoa. Como é que você caminha por esse lado aí? Então, o senhor quer falar de uma forma prática do que o pessoal está vivendo hoje, né? Isso. Legal. O que você percebe na moçada que está na cabeça... Eu era pastor de uma igreja quando surgiu a história do ficar. Eu nem sei se o pessoal usa esse termo mais hoje em dia. Ainda usa, mas já estão mudando alguns termos, né, Paulo? Mas aí eu vou te falar, cara, eu tô com 66 anos e eu até hoje não entendo muito bem o ficar, porque o que eu achava que era o ficar, uma vez eu falei, meu filho falou, pai, não é nada disso que eu tô pensando. Não é por aí, rapaz, né? Mas então... E eu tive que reunir mocidade, conversar com eles, falar sobre ficar. Eles sentaram no chão, eu estava lá com eles e tal. E aí, o ficar é bom, não é bom, e tá machuca, não machuca. Isso era conversa de década de 90. 90, O que está acontecendo hoje? Então, a grande questão é a seguinte... Deus já havia dito que não era bom que o homem ficasse só. E ele disse que resolveria isso colocando uma companheira no caminho dele, né? Muitas vezes, os jovens olhando para textos como esses, eles acreditam que viver solteiro, ainda que seja por um tempo, viver sozinho, ainda que seja por um tempo, é muito ruim. E eles vivem em busca, às vezes até por uma teologia errada, vivem em busca de alguém para estar do lado, porque Deus disse que não é bom que a pessoa viva só, né? A grande questão é a seguinte, todo namoro ele tem um propósito. Todo namoro, não existe um namoro sem propósito.
Mas qual que é Seja o... mal ou bom, né? Porque, Essa é às a vezes- questão. É isso aí. Essa é a questão. Toda vez que eu vou me relacionar com alguém, intimamente, há um propósito naquela relação. Então eu posso me relacionar com os propósitos corretos, propósitos que agradam a Deus, ou pelos propósitos mais errados possíveis. Então hoje, a galera, o pessoal não consegue ficar sozinho, e eles buscam alguém para se relacionar simplesmente para não ficar sozinho. Alguns buscam porque tá todo mundo namorando, eles precisam dar uma resposta para essas pessoas. Ah, tá. Tem essa pressão ainda? Tem essa pressão, ainda tem. Porque se você é a pessoa que não fica com ninguém, que não se relaciona com ninguém, você é um extraterrestre ainda, né? No meio dessa geração, ainda pior no meio dessa geração. Se lá na década de 90 já havia essa pressão, hoje em dia, com os padrões que nós estamos vivendo, ele ainda é maior. Existe também aquele caso do camarada e da moça que se relaciona para dar uma resposta para as pessoas que estão ao seu redor, porque se você não tá com um menino, você não é menina. Se você não tá com uma menina, você não é menino. Então o camarada, ele se sente assim, eu preciso afirmar a minha sexualidade estando com alguém. Também é um propósito. E tem o propósito sexual também, que é um dos maiores termômetros que eu vejo hoje, que levam o jovem para um relacionamento, é o desejo de ter as suas sensações satisfeitas. Então o cara, ele quer ter um toque agradável, o cara quer beijar a boca da menina, a menina também quer ser beijada, e eles vão para satisfazer esses desejos, esses instintos que ele tem. São propósitos. Todos esses são. Agora, a grande questão é a seguinte, os nossos jovens, eles desejam ter um relacionamento. Isso é nítido. Eles querem isso. Eles não querem o compromisso do relacionamento. É aí é que surge essa questão do ficar. Porque o ficar, por incrível que pareça, o ficar, ele tem muito mais coisa do que um namoro. Só não tem o compromisso. O ficar tem coisa que as pessoas praticam dentro do casamento. Só não tem o compromisso. Sim. Então a ideia é manter relacionamentos, tendo todos os privilégios de um relacionamento, sem o compromisso. Você já foi fazer compra com a sua esposa no supermercado? Você lembra que na hora que você vai comprar as coisas, você vai pegar a sacola, eu particularmente, eu pego a sacola e eu dou um nó bem amarrado, não é porque na hora que eu vou colocar no bagageiro do carro, eu não quero que se solta. Isso. Não é? A minha esposa não. A minha esposa dá um nó mais solto na sacola. Por quê? Quer aproveitar a sacola depois. Exatamente. Em casa é o contrário, viu? Desculpa, meu Júlio. Aí, ó. Na minha casa é o contrário. Então quem dá um nó mais forte lá na sua casa não é que ela dá um nó mais forte, ela não liga, mas eu quero aproveitar essa sacola depois. Essa é a mentalidade dos jovens hoje. Eu me relaciono com você com um laço mais fraco. Eu não dou um nó tão forte. É só na sacola que eu tô tá bom, tá. Não levado tá, não, porque sei lá, a pessoa tá me escutando aí, sei lá o que vai acontecer depois. Não nesse caso, né? Isso. Mas a mentalidade dos jovens nos relacionamentos é essa. Eu vou dar um nó mais fraco, porque é fácil soltar. Então, eu quero o benefício da sacola. Eu quero utilizar a sacola, mas eu quero poder me desvencilhar da sacola logo que eu puder. Logo que ela não for mais útil para mim, entende? Okay. Entendi. Deixa eu fazer um parêntese. Isso aqui talvez até seja assunto para uma outra conversa, mas só para dizer. Então haverá uma outra conversa? Pode ser, quem sabe, aí, né? Depende aí até. Talvez dependa mais de você do que de nós. De repente você não quer voltar aqui, né? Mas assim, é possível ser feliz sozinho? Não é nosso assunto. E eu não quero desenvolver, mas é só. Deus pode ter feito uma pessoa para ser solteira? O celibato é um dom, né? A Bíblia ela demonstra isso. Sim. Né? Se a gente disser aqui que é impossível ser feliz estando solteiro, nós estaremos aqui tendo que trazer vários personagens bíblicos aqui para discutir sobre eles. E que eles conseguiram desempenhar seu ministério, eles conseguiram ter uma vida plena na presença de Deus, tiveram as suas dificuldades, tanto quanto uma pessoa que está ao lado de outra pessoa tem as suas dificuldades, né? Mas essas pessoas encontraram alegria, satisfação na presença de Deus. Eu acredito que, de acordo com a vontade de Deus, melhor é serem dois, de acordo com a vontade de Deus. Mas eu ainda acredito que existem pessoas que receberam o dom de se casarem, que elas vão encontrar alguém para poder se casar e que elas vão conseguir ter um bom casamento. Mas existem algumas pessoas que, por algum motivo, Deus quer que elas fiquem solteiras. Quer um exemplo? A pessoa... hoje é comum a gente encontrar muito isso, sabe? As pessoas dizerem assim, na minha igreja não tem ninguém para eu me relacionar. Nas igrejas irmãs não tem ninguém para me relacionar. Eu não consigo achar ninguém no perfil que eu quero. Então eu falo com essas pessoas, sabe o quê? Por algum motivo, Deus quer que você esteja solteiro. Se você não encontrou entre o povo de Deus alguém para se relacionar, por algum motivo, neste momento, ou talvez por toda a sua vida,
Pode ser. Deus quer que você esteja solteiro. E é possível encontrar, sim, satisfação em Deus, plenitude em Deus. Se bem que quem está falando é alguém que está casado, né? Todos nós três. Isso. Mas olhando para as escrituras sagradas, eu vejo que Deus, ao criar Eva e colocar ali junto de Adão, ele estava justamente colocando essa companheira. Deus não estava dizendo assim, eu não sou suficiente para você. Eu preciso colocar alguém na sua vida porque eu não sou suficiente para você. Não é isso que Deus diz. Deus está dizendo assim, eu quero alguém que seja idôneo, que esteja do seu lado, que sinta suas dores, que sinta os seus dilemas, que sinta as suas alegrias para caminhar com você. Mas eu sou suficiente para você. Tá, vamos fechar o parênteses porque eu acho que aqui é bom. Eu gostaria de fazer um dia um bate-papo falando assim, se Deus quer que todo mundo seja casado, a população mundial devia ser half-half. Exato. Não podia ter um homem a mais no mundo e nenhuma mulher a mais no mundo. Exato. Tinha que ser... Se Deus fez, e Deus é o propósito que nós acreditamos é monogamia, então... mas isso é um assunto para outra hora. Tá? Mas vamos bom continuar. assunto, bom assunto. Vamos voltar aqui no nosso assunto aqui. Então nós estamos falando de... seja uma certa pressão, seja porque é uma expectativa do seu pai que quer que você case, que ele quer ter neto, seja os seus amigos estão namorando, só você que não, sai, fica você aquele cara lá, a perna quebrada da história lá, do lado, não tem... Aí tem encontro de casais na igreja, você é o único que não tem o que fazer, todo mundo vai pro encontro de casais, só você que... Jantar dos namorados, você vai lá servir as mesas, né? Você que ajuda a servir mesa, aquelas coisas... Eu lembro que eu era muito tímido, uma palavra da vida, tinha um jantar no final do acampamento que era, você tinha que convidar alguém. E, rapaz, eu tinha uma dificuldade para convidar uma menina, mas não dava outra, a gente não convidava ninguém, ia lá pra porta que tinha as encalhadas e tinha os encalhados. Aí Chegava a gente, lá e encontrava um par. Quer jantar comigo? Porque ele só deixava entrar os casais. Os últimos, a palavra dá uma forçadinha assim, né? Só os casais primeiro, os outros lá, no final, numa mesa especial. Então, vamos comigo, vamos. Então, bora. Mas seja o que for, vamos lá, mas você tem um propósito. Então, o que é esse namoro com propósito? O que você... Por onde você caminha nisso? Paulo, você está muito quieto. Você sabe que eu falo demais, né? Mas você manda ver aí. Então, eu acredito o seguinte, nós fomos criados para glória de Deus, para encontrar satisfação em Deus, para viver para Deus, né? Eu acredito nisso. E quando eu falo de um namoro com propósito, eu incentivo, insisto com os jovens isso. A gente ter um relacionamento que seja mais do que útil para mim e para nós. Que seja útil para Deus, para o reino de Deus. Sabe, eu vejo aquele texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, quando Jesus começa a falar do bom testemunho ali, a partir do versículo 12, 13 em diante, né? E ele vai terminar no versículo 16, que ele diz assim, assim também brilha a vossa luz entre os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então eu acredito que um casal ele deve se unir para viver para a glória de Deus. Um casal de namorados que queira ter um propósito adequado, o alvo tem que ser a glória de Deus. E quando nós estabelecemos a glória de Deus como alvo, nós estamos trabalhando com uma questão muito mais profunda do que o que você vai fazer contra mim? O que você vai fazer por mim? É o que você vai fazer contra Deus? É o que você vai fazer por Deus? Então, quando um casal, por exemplo, ele estabelece a glória de Deus como alvo, o relacionamento ele vai ser todo norteado ao redor disso. Se eu fizer alguma coisa, Deus será glorificado nisso? Se nós passarmos do ponto aqui, nos beijos, nos abraços, Deus será glorificado nisso? Até que ponto nós podemos ter intimidade física? Deus será glorificado? Deus será glorificado se eu me tornar abstinente? Por exemplo, um dado aqui que talvez vocês ainda não saibam. O Ministério Namoro com Propósito, ele existe por quê? Porque eu vim de um mundo extremamente secularizado, perverso. As marcas que eu tenho no corpo, elas indicam do mundo de onde eu vim, né? E todas essas marcas são anteriores, né, à minha conversão. E era possibilidade de ter relações sexuais facilmente, a qualquer momento. Tínhamos muitas meninas que andavam conosco que nós poderíamos ter relações sexuais e drogas, bebidas, enfim. E quando eu me converto, eu me dei conta de que o estilo de vida que eu levava antes, ele não glorificava a Deus. E eu decidi ter um novo estilo de vida a partir da obra que o Espírito Santo estava fazendo na minha vida. Quando eu chego na igreja, eu me dei conta com a realidade de uma igreja que uma boa pregação, um bom trabalho com jovens, mas os jovens ainda estavam na janela, alguns deles. Então eu tive a iniciativa de outras meninas, as meninas vinham até mim e falavam assim, vamos ficar, vamos namorar e tudo, e aquilo me assustava. Por quê? Porque eu venho de um mundo em que eu tinha iniciativa. Sim. Mesmo no mundo em que eu estava, era eu que ia até as meninas não se ofereciam, apesar de eu poder ter todas as recompensas de um relacionamento ali. E quando eu de repente, conheci a pessoa com quem eu estou casado hoje, ela colocou
todos os possíveis obstáculos pra gente poder se relacionar. Ela falou assim, você quer namorar comigo? Eu falei, quero. Ela falou, então ora um mês pra Deus colocar no meu coração o desejo de namorar com você. Eu falei, tá bom. Aí eu fui orar um mês pra Deus colocar esse desejo no coração dela. Um mês depois eu chamei ela pra conversar, falei assim, ó, tô orando, e falando com ela o tempo todo que eu tava orando por ela. Aí eu chamei ela pra conversar e falei assim, ó, e aí, dá pra gente poder namorar? Ela falou assim, ora comigo 6 meses agora. 6 meses. Falei, mas eu já orei um mês. Aí ela falou, ora comigo 6 meses. Eu falei, Essa aí dura na queda, hein, filho? Então. Aí eu falei, poxa, vamos lá, vamos orar 6 meses. Aí eu comecei a orar 6 meses. Aí envolve pastor, envolve mãe, envolve pai, envolve um monte de coisa. E nós só orando. E nós andávamos pela cidade juntos, nós íamos lanchar, nós passeávamos juntos, sem beijo. 6 meses orando pra ela decidir. É que eu sou mais velho que você. Isso chamava paquera antigamente, entendeu? Ah, é? Ela achou que era, né, pré-namoro, mas vocês já estavam paquerando. Já estávamos Mas paquerando, continua aí. né? Ela que me escute depois da gravação. Vai escutar, eu vai vou escutar. sofrer isso Vai depois. escutar. Aí, olha só, 6 meses eu andando do lado dela sem a gente dar um beijo. Aí a gente entendeu 6 meses depois que dá pra gente poder namorar. Deus já tinha feito, estava fazendo uma obra na minha vida, ainda está fazendo essa obra, mas eu já não era tão parecido como de onde eu vim do mundo, né? Eu já estava assim num processo de transformação legal e dando frutos. E aí nós demos um beijo. E aí depois de eu dar esse beijo nela, todos os desejos da carne que estavam adormecidos em mim, eles foram despertos. Certo. Todos esses desejos. E eu venho de um mundo em que era roqueirão, cara. Minha esposa, bailarina. Então você imagina, era como se pegasse uma bonequinha na caixa e colocasse de frente pra mim. Toda delicada, se guardando, nunca teve um namorado, nunca teve experiências nessa área. E eu cheio de experiência. Na hora que eu dei o meu primeiro beijo nela, eu falei assim, eu vou levar essa menina pra cama. Eu vou levá-la pra cama, eu vou acabar com a vida dela. Isso na tua cabeça depois na hora, depois num de beijo. 6 meses de oração e tudo. Num beijo, pastor Fernando. Eu senti, eu vou conseguir levar essa menina pra cama. E aí, o que eu fiz? Eu falei com ela assim, vou propor pra você uma coisa. A gente continua como amigos, ou a gente continua junto, só que a gente só vai se beijar no dia do nosso casamento a partir de agora. Aí você fez a proposta. Eu fiz a proposta. Porque você sabia o que você estava enfrentando, a fera que estava lá. Entendeu? Aí eu fiz essa proposta pra ela. Por quê? Porque eu entendi que após ter, né, voltado para a presença do Senhor, porque eu tenho um nascimento cristão e tudo, eu precisava ser diferente de onde eu estava. Certo. Eu estava lidando com a glória de Deus, já não era mais eu, já não era mais ela, era a glória de Deus. E eu entendi que eu iria pecar contra o Senhor, eu iria pecar contra aquela moça, eu ia levá-la a pecar, e aquilo ia afetar a nossa comunidade, porque a gente já estava se tornando referência na nossa comunidade, ela já era referência, e eu estava me tornando uma referência. E eu decidi, então, interromper os beijos. E o namoro com propósito surgiu disso. Por quê? Quando eu vou pastorear pela primeira vez, eu tô pastoreando uma cidade que tinha adolescentes de 13, 14 anos chegando de mão dada na igreja, pastor. Com a bênção do pai. Certo. Eu falo assim, meu Deus, como é que pode? Como é que um pai pode abençoar o namoro de um filho de 13, 14 anos? Eu falei, galera, senta aqui. E o mais interessante é o seguinte, que esses jovens me procuravam para pedir socorro. Na hora que o namoro dava ruim, eles pediam socorro. Mas ninguém me procurava para poder pedir orientação. Né? Aí eu juntei a galera. Senta aqui, galera. Sentamos. E a sua esposa acompanhava nessas horas? Não. Acompanhava. Ela sempre foi bastante companheira. Depois que os meninos nasceram, a gente teve um pouco mais de dificuldade. Sim. Mas a gente viajou o Brasil do ano de 2007 até o ano de 2018. E ela estava do meu lado em todas as viagens que eu fazia. Ela não tem o ministério de falar como eu. Tá? Ela é intercessora, ela tá junto, ela caminha junto, mas não tem o ministério de falar. Mas só o fato de estar ali, de estar disponível para, de repente, alguém querendo bater um papo, tudo já ela reúne com as moças, se for preciso. Ó, o Júnior vai falar com os rapazes, ela vai falar com as moças. Aí ela fala tranquilo, troca ideia, responde perguntas, né? Aí eu reuni a galera e falei com eles assim, ó, vocês estão namorando pra quê? Vocês vão casar quando? Qual que é a ideia de vocês? Né? E aí, na hora que eu perguntava quando é que vocês vão casar, eles, peraí, nós estamos só namorando. Eu falei, o problema é esse. Isso. Vocês estão namorando pra quê? Namoro foi feito pra acabar, né? Pra acabar, exatamente. Como ele acaba? Ele tem que acabar em casamento ou ele acaba porque terminou mesmo. Mas o objetivo é o casamento. Essa é a ideia. Exatamente. Essa é a ideia. Mas ele foi feito pra acabar. Pra acabar. Ele tem prazo de validade. Eu não posso ficar ali no namoro. Você continua aí, tá? Porque de repente você fala assim, esse cara falou que tem que orar 6 meses para dar o primeiro beijo. Depois que dá o primeiro beijo, só dá outro depois do casamento. Eu não quero escutar mais esse programa. Você fica aí, hein? Deus tá falando com você. Outra coisa, a gente sempre ensinou que isso foi uma coisa particular que Deus falou conosco. A glória de Deus era mais importante pra gente do que os nossos desejos, e nós entendemos que nós deveríamos ser radicais com Deus. Sabe, muitos jovens, eles seguem esse exemplo, mas sem imposição. Nós nunca fomos numa igreja e pregamos assim, ó, o namoro só pode ser sem beijo, vocês não podem fazer isso. Nunca
nunca fizemos isso. Não pode dar a mãozinha antes de um mês, nada, Que é o namoro de ninguém tá corte, falando né? Que é isso. o namoro de corte. Geralmente chama. Existe essa imposição em algumas igrejas, mas não, nem na nossa igreja nós fizemos essa imposição. Nós entendemos que os princípios precisam ser ensinados e eu vou, assim como Jesus, ele teve um público que ouviu e um público que não ouviu, Exato. ouviu e praticou e o outro não praticou, a gente também vai ter esse público. Mas enfim, eu reuni os jovens, expliquei pra eles qual que é o propósito do namoro, pra que existe o namoro e contei o meu testemunho. E tinha um rapaz lá, que muito antenado nas redes sociais, esse rapaz gravou eu e Michele contando o testemunho e publicou. Daí a gente começou a receber convite de ir para todo o Brasil. Agora olha como a coisa é, voltando à glória de Deus, uma atitude nossa em preservar a nossa vida em santidade diante de Deus, tendo em conta a glória de Deus, fez com que o Senhor espalhasse uma história de dois jovens que nesse momento que estávamos contando esse testemunho, nós estávamos dentro de uma cidade de 7.500 habitantes, falando para 90 jovens dessa cidade. A gente sempre teve um trabalho muito forte com jovens. Embora a cidade tivesse só 7.500 habitantes, o ponte dos jovens era ouvir a palavra de Deus na nossa igreja. Então a gente tinha uma quadra de vôlei, a gente tinha esse atrativo para eles Você pode contar o nome da cidade, da igreja? É Vargem Alegre, lá em Minas Gerais. E neste momento eu estava pastoreando a igreja Comunidade Águas Vivas. A Comunidade Águas Vivas ainda existe lá em Vargem Caratinga. Alegre. Que Em coisa. Vargem Alegre. Então nós fizemos um trabalho muito relevante com os jovens e os jovens ouviram. Muitos dos jovens que estavam lá, hoje eles estão casados, com filhos, né? Acabamos com muitos namoros, que essa é a minha alegria. É melhor acabar com o namoro do que eles se casarem e acabar... Deixa eu te falar, na década de 90 também tinha um pastor chamado Oswaldo, ele era batista, se eu não me engano. Trabalhava muito com a Palavra da Vida e tudo. E uma vez ele fez uma palestra, eu estava escutando e eu fiquei impressionado. Foi a primeira vez que eu escutei. E ele era conhecido como conselheiro de namoro e tal, e de casamento também. Ele falava para casais casados, mas falava muito para namorados. E ele contava que, na questão de aconselhamento para namoros, ele falava que 75% dos aconselhamentos acabavam em desmanche. Ele falava, pô, eu vou pedir orientação para um pastor, para o meu namoro, e provavelmente o que eu vou descobrir é, não devo continuar esse namoro. Então isso é uma realidade, né? É uma realidade. Olha, hoje lá na igreja de Pinheiros, eu tenho um trabalho, todas as quintas-feiras, eu faço um culto para namorados e noivos. Eu falo que é para namorados e noivos porque quem tá namorando não se identifica como noivo. E quem tá noivo não se identifica como namorado. Mas na hora que eles se reúnem para mim é tudo noivo. É a mesma coisa. Eu falo isso com eles. Uma questão dentro da sala lá, vocês caíram na pegadinha, na armadilha. Vocês estão noivos, eu não vou tratar vocês como namorados, né? E para esses jovens, eu sempre falo, olha só, descobriu uma coisa ali, vamos tentar trabalhar nela para ver se a gente consegue melhorar nessa área. Conseguimos? Vamos para frente. Agora, de repente, vocês vão encontrar alguma coisa que é irreconciliável. Não dá. E é importante para um de vocês vão insistir nisso e vão chegar lá no casamento para ter uma ruptura, para ter um divórcio. Sobre Mateus capítulo 7, a parábola de Jesus ali, sobre aqueles dois grupos que ouviu e praticou, o outro não praticou. Se você for ver, Jesus ele diz assim, aquele que praticou construiu sobre a rocha. Isso. A casa enfrentou todas as dificuldades e ela permaneceu, ponto. Isso. Permaneceu. Aquele que ouviu e não praticou, enfrentou as mesmas dificuldades que o que praticou, a casa caiu. Exato. Olha o complemento, olha a ênfase. Grande ruína. foi a ruína. Foi grande ruína, exatamente. Essa é a grande questão que eu tô falando com essa galera. Eu tô falando assim, olha, se vocês conseguirem construir algo legal, vai permanecer. Ponto. E isso vai glorificar a Deus em vários aspectos. E vocês vão ser mais felizes, na última análise, também. Exato, porque... Que é um elemento também. Até porque... Agregado. lógico. Olha só a Propósito mentalidade de final. quem tava ali naquela casa ali, com todas aquelas tempestades, e provavelmente ele tá assim, tranquilo, em paz. A tempestade, a dificuldade tá vindo, ele tá em paz, porque ele tem convicção de onde construiu. Isso. Né? Agora, a grande questão é a seguinte, construiu errado, grande é a ruína. Por quê? Porque você começa a construir algo errado, dá para corrigir no começo, pronto, derruba e corrige. Agora, se eu começo a construir algo errado, eu vou construindo, eu envolvo a minha família, eu envolvo a família do outro, eu crio laços familiares, agora eu tenho filhos. Isso. E aquilo vai tomando uma proporção tão grande que, se ruir, grande é a uma bola ruína. de neve, né? A bola de neve, é. Mas, pastor, o senhor fala de namorar, né, para a glória de Deus, casar para a glória de Deus, que de fato esse é o nosso propósito, até o catecismo, né, fala disso, nosso propósito final, ou último, e também ser feliz em Deus. Sim. Eu lembro da Confissão de Fé, tem um capítulo quando ele vai falar sobre casamento,
E eu lembro que quando eu estudei isso, para mim, assim, foi revelador. Talvez eu já tinha lido aquilo, mas depois que eu parei para pensar naquilo... E quando fala do casamento, fala de alguns propósitos que são, por assim dizer, não diz essa linguagem, mas seriam subordinados ao propósito final. Fala ali da propagação da igreja, que é o propósito do casamento. Exato. Fala do auxílio mútuo, né, entre eles. Fala da propagação da raça. Então, isso nos ajuda a entender, ou dar mais corpo para entender qual seria o propósito, de fato, do casamento. Forma prática, né? Exato, porque senão é para glória de Deus, mas é meio abstrato às vezes, Sim, né? sim. Parece meio até espiritualizante essas situações. Mas quando você percebe que Deus não é contra você ter prazer um no outro, e que Deus tem No contexto certo, né? Exatamente, que é a questão do casamento. E que você não está passando por Deus não está te colocando numa luta, Ele está te preparando para um propósito que Ele reservou para você. Sim. E que é essa fase do namoro. Vários nomes, né? Namoro é um negócio bem moderno, né? Moderno. Noivado também é a mesma coisa, o senhor falou aí. Eu lembro de conhecer alguns amigos que ele falava assim, olha, eu só conversei com a mulher que já tinha casado, eu só chamei para namorar e inclusive pediu pro pai quando ele já tinha certeza de que ele se casaria, ele já tinha informações suficientes. Melhor coisa que um jovem pode fazer. Exato. Tanto que alguns deles até falaram, eles já foram pedir em casamento, primeiro contato com o pai. Imagina como uma mulher se sente valorizada diante de um homem que tem uma iniciativa como essa. E de fato casaram, tem um casamento abençoado também. Então... Olha, esses relacionamentos são os que mais dão certo. Exato. Porque a pessoa primeiro observa. Isso. Se você for ver Gênesis capítulo 24 lá, quando a gente fala de Eliezer, né, indo buscar Rebeca para Isaac, ali tem uma questão de observação ali muito importante. Ele está observando ela, né? E aí depois ele se aproxima dela, não é isso? Exatamente. Então essa é a grande questão. Isso é fundamental, observar antes de propor o relacionamento. Né? Exatamente. E com aquele princípio, até o caso aí de Eliezer, quando ele vai para buscar a noiva, né, ou a esposa, para o filho de Abraão, ele está olhando para ela da perspectiva... Ele usa elementos que estão acontecendo ali, mas ele tem o foco que tem que ser da família. Tem que ser da família. Isso era o critério maior. Então, ele analisa todos os elementos e aí ele aborda. Ele ora. É interessante que ele ora, né? Ele pede a Deus ajuda para que ele tenha êxito na sua tarefa. E esses elementos, embora não sejam, assim, a rigor... um namoro, como o pastor até falou antes, que não dá pra gente achar isso em muitos textos bíblicos e tal, mas são diretrizes que são úteis, né? São úteis para empreender num relacionamento afetivo. É verdade. Ali, aquele texto, embora não trate de namoro, e a Bíblia ela não vá falar, não há expressão namoro na Bíblia, a gente pode usar princípios. Os princípios que eu uso para um casamento, eu posso usar, exceto a questão sexual, eu posso usar para o trato, para o comportamento um com o outro. Existem princípios universais nas Escrituras que podem ser aplicados. Ela não fala especificamente sobre o termo, né? Mas a questão é que existem princípios importantes nesse texto que você está citando. Ele ora. Primeiro, olha só que interessante, Abraão é quem tem a iniciativa de buscar uma esposa para Isaac. Isso diz muito respeito ao meu relacionamento com os meus pais, a entender se os meus pais eles estão a favor de que eu inicie a minha vida sentimental, amorosa naquele momento, se eu tenho a bênção deles ou não. Né? Aí vai buscar entre o povo, que isso é fundamental. Eu acredito hoje, não sei se o senhor lembra dessa época, em que o maior medo que um pastor tinha era que o jovem entrasse na universidade, porque tinha um professor ateu lá que ia desviar os meninos. Eu sou um desses jovens, entendeu? Então eu não era o pastor que tinha medo. Eu era meu pai pastor, não tinha esses grandes problemas, mas na igreja a discussão direta era essa. Era essa, né? Vai entrar na faculdade e vai desviar, não deixa entrar. E aí nós perdemos a oportunidade de muitos jovens irem. Inclusive o namoro também tem esse aspecto, porque você tem 2 filhos pequenos, então você ensina seus filhos, você já, de alguma maneira, ou pelo exemplo, em algum momento, alguma coisa já vai passando. Claro, é muito criança, né? Tem uma coisinha que eu até hoje me sinto mal, essa história de você ver pai de 2 crianças de 3 anos, meu namoradinho. Horrível, eu não gosto disso. Não faz sentido. Até hoje eu não gosto disso. Eu sei que tem lá um espírito de brincadeira, às vezes desejo dos pais que são amigos e tal, mas não é para isso. Não é coerente. Mas certamente você vai passando alguma coisa para os seus filhos. Mas de todo jeito a gente preserva. Aí os filhos preservados, eles caem, não precisa ser na faculdade, né? Hoje você, infelizmente, tem isso até no fundamental, né? Hoje é. Isso. Porque antigamente falava, mas quando entrar na faculdade, aí o professor
ateu, agnóstico, papapá. Era o medo naquela época, né? Hoje, o filho vai para a escola, nós temos um debate imenso no povo cristão com essas... Eu não estou aqui fazendo apologia, nada assim, se vai homeschool ou não é, porque não pode, porque lá... Só que daí você preserva... É uma coisa... É impossível, né? Então vai lá, Abraão manda, Eliezer vai lá, já que estamos nesse exemplo, vai lá buscar alguém para casar com Isaac que seja da família dele. Sim. Tá? Então podemos fazer uma ilustração falando que aí está o princípio, que tem que ser um outro evangélico e tal. Beleza, não está errado. Até porque tem um princípio bíblico Ensino geral. que nós não devemos ter julgo desigual. Sim. Beleza, né? Mas às vezes a gente preserva tanto e depois os filhos estão vulneráveis demais, né? Sim, sim. Porque Eu acho o que é ofertado para eles é... Só que eu vejo isso, você já falou, infelizmente isso já está dentro da igreja, né? Agora, eu penso o seguinte, nós estamos realmente falando da faculdade, mas hoje a gente está falando de questões muito anteriores, né? O grande problema de nós cristãos hoje é a ideia de que são os tabus que nós temos. Uhum. Nós temos muito tabus. Nós não falamos de coisas com os nossos filhos que eles já estão ouvindo. E eles vão seguir aquilo que eles ouvirem primeiro. Isso. Entendeu? A minha filha, ela já tá ouvindo coisas dentro da escola que se eu não intervir, se eu ficar com receio de falar, ela vai ser influenciada de forma negativa. Então, a gente precisa insistir com os pais para que eles não tenham vergonha de falar com os seus filhos, ainda que eles tenham todo o cuidado, entendam os princípios, os seus filhos estão ouvindo. A minha filha, a gente vem do interior de Minas. Uhum. E a minha filha estuda num colégio cristão, mas com jovens que... É um colégio confessional, mas com jovens que nem todos são. Cristãos. Né? E ela ela chegou em casa recentemente chorando. Eu falei assim, filha, o que está acontecendo? Ela falou assim, pai, eu não aguento mais. Eles só falam besteira. Qualquer coisa que você fala, eles falam assim, lá ele. Parece que tudo que eu falo é uma besteira. Eu não aguento mais, é o tempo todo aquelas pessoas falando besteira. Então, tipo assim, olha, ela tá ouvindo. Talvez ela não tá ouvindo do professor, porque é um colégio confessional, o professor tá tendo todos os cuidados. Mas os coleguinhas estão falando. Isso. E aí eu vou ficar inocente acreditando, ou fechado nas minhas concepções, acreditando que eu não posso falar com a minha filha sobre isso. Filha, vem cá, o que você tá ouvindo? O que falaram lá? Qual que é a curiosidade que você tem? Como que eu posso te ajudar? Porque eles estão ouvindo. Isso. Mas aí, voltando a essa questão de Abraão lá, e Eliezer, o nosso medo era que os jovens entrassem na faculdade. Hoje, o nosso medo é que eles comecem um namoro. Porque nada mais está afastando os jovens hoje da presença de Deus e da igreja, do serviço da igreja e das funções da igreja, do que o namoro. E o namoro em julgo desigual é o que tem levado os jovens cada vez mais para longe do serviço na obra, né? Então a gente precisa trabalhar. A igreja, ela ainda... É incrível isso. A gente está tentando aí recuperar o prejuízo. A igreja, ela tá calada há muito tempo e é incrível como nós, no século XXI, ainda estamos calados com respeito a coisas importantes como o namoro. É irreversível, pastor. Faz parte da cultura. Olha, uma vez eu conversei com um pai de uma menina e ele falando da menina, do namoro da filha dele, e eu fiz algum comentário e ele falou, para mim o namoro quanto mais lambido, melhor. Desse jeito. Eu falei, o cara era oficial da igreja. O cara casado, o pai da menina, claro, né? Então, tinha família. E para mim, o namoro, quanto mais lambido, melhor. E sabe que eu sou pastor, tenho tempo de pastorado, mas tem certas coisas que deixam a gente... Assustado, não sei se para você, para mim, eu não tenho nem o que falar. O que eu vou falar para uma pessoa que está me dizendo isso? É uma coisa tão escandalosamente escandalosa que eu... exortar, denunciar, falar que ele... Rapaz, eu fico perdido numa história dessa, porque tem hora que a gente pega e a pessoa pelo colarinho, você fala, que isso, rapaz? Que tá isso, aqui, ó, irmão, aqui na Bíblia. Tá... É. Mas a coisa assim, você fala, que isso? Então, é uma loucura, né? Esses dias sobre uma menina, acho que de 5, 6 anos, que estava triste em casa porque 2 amiguinhas vieram contar para ela que elas estavam namorando. As 2 amiguinhas da escola estavam namorando entre si.
Meu Deus. E a menina chegou em casa, ela estava triste, porque não só conversa de namoro, como ainda duas meninas que estavam namorando com os seus, sei lá que idade que era. É idade pequena. Quando me contaram a história, eu falei que era coisa assim. A menina triste, porque duas amiguinhas foram contar para ela que elas estavam felizes que elas estavam namorando. Eu acho que essas duas situações, elas ajudam a gente a coisa, perceber o impacto e a influência da família e da igreja. Sim. A gente está falando aqui no contexto cristão, no contexto bíblico. Então, quando você percebe que não é... mas isso aí deixa lá, deixa só com a família. Eu não acho que tenha que ser deixar só com a família. Não que exista ali uma conversa, vamos deixar. Mas precisa existir essa parceria, vamos dizer assim, se é que pode dizer isso. Acho que o termo bíblico seria melhor outro. Mas para que a igreja entrasse nessa também, numa preocupação pastoral, numa preocupação de irmãos na fé. Às vezes são dois da mesma igreja, inclusive, e se for com sabedoria, sem sabedoria tratado disso, isso pode gerar problemas para a igreja, porque vai dar problema na igreja, e não só nas famílias, que às vezes também que são da mesma igreja. Então, não só por causa dessa questão mais próxima de membresia de igreja, mas o papel da família, o pastor falando escandalizado, porque fala de namoro lambido, isso veio do próprio pai. Com certeza, isso claro não surgiu ali. Pode ter até influência meio machista, mas assim, o pai da menina, né? Exato. Claro que pai de menino eu também já ficaria bastante irritado, mas como da assim? menina, cara. Como assim? Né? Que é muito incomum. Continua, Pablo, é muito incomum ver esse tipo. Mas você percebe realmente o impacto que tem. A criação, o cuidado, falar disso na hora certa. Às vezes a hora certa é mais cedo. Às vezes a hora certa é mais tarde. No meu caso, foi bem mais tarde, porque eu não passava por essas situações. Lembro que quando eu já estava no ensino médio, começava a falar de ficar. Mas meus pais pegaram na hora e vieram conversar comigo sobre. Não deixaram. Maravilha. Não deixaram. Que isso, né, esfriar, ou deixa pra lá, isso não vai pegar, minha filha é crente, qualquer coisa do tipo. Não dá pra você ser ingênuo, porque esse mundo, ele educa também o tempo todo. O tempo todo. E aí tem questões importantes, tá? Essa questão aí de a família intervir é importante, porque a família, ela tá ali no campo de batalha. Então você... A linha de frente. Você vai conseguir triar tudo que tá acontecendo e vai trabalhar. Agora, essa questão, você falou da igreja trabalhar. Nós estamos omissos. A igreja... Você não vê no púlpito da igreja sermões sobre namoro. Na minha época, quando eu comecei a namorar, eu não encontrei artigo na internet, livro na internet. Sabe com que eu aprendi a namorar? Com o pastor Josué Gonçalves aqui de Bragança Paulista falando sobre casamento. Eu tive que procurar coisas sobre casamento para poder guiar meu namoro na época. Então eu assistia ele, o Camp, eu assistia esse pessoal para poder aprender alguma coisa. E ainda hoje há uma dificuldade enorme de você encontrar bons conteúdos. E aí o Tim Chester, no livro dele Com Toda a Pureza, que ele trata sobre a questão da pornografia, citando Lutero, ele diz assim, os assuntos que estão em alta do seu tempo ocupem o seu púlpito. Essa é a ideia. A gente precisa falar dos assuntos que estão em alta do nosso tempo, eles precisam ocupar o nosso púlpito, porque são os assuntos que o nosso povo está vivendo, está sofrendo, está tendo dificuldade, está sendo seduzido. Isso, 6 dias por semana. Né? Então você tem um contato até desequilibrado, vamos dizer assim. Né? Exato. E aí, se nós ficarmos omissos, o mundo está educando, as pessoas estão sendo educadas. Hoje, procure no YouTube, eu falei ontem com um casal, né? Falei com eles assim, olha, preste atenção, eu falo de namoro já tem quase 17 anos, só que eu tô envelhecendo e a galera já não tá mais curtindo ver o tiozão falar. Eu vou ter meu lugar de fala, eu vou falar, eu vou me sentir o Marcelo Galberto da vida falando pros jovens, entende? Eu queria ser igual ele vestindo lá... Gosto do Marcelo, muito. Eu sei que você não tá falando mal dele. Não tô falando positivo. Mas vestir uma blusa florida e falar com a galera e ser entendido. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero que a galera me entenda ainda. Só que eu tô passando. A minha linguagem já não é mais a mesma da linguagem dos jovens. E eu falei com esse casal, eu falei, gente, vamos pras redes sociais, influencia. Por quê? Porque os youtubers estão influenciando, cara. Tá faltando conteúdo cristão edificante nas redes sociais. Eu coloco a minha plataforma à disposição de vocês, criem vídeos, postem na minha plataforma, divulguem, criem a plataforma de vocês, vamos lá, vamos influenciar essa geração. Porque tá em falta. E a igreja, ela está se omitindo nessas questões importantes e nós estamos vendo pessoas sendo escravizadas por falta de conhecimento. Exatamente. Júnior, eu tenho um negócio na minha cabeça, assim, aprendido lá de muito tempo atrás. Nós substituímos o papel da família pela igreja.
eu não quero que seja mal entendido, mas eu acredito que você vai entender muito bem o que eu estou falando. Você trabalha numa igreja imensa, muitos membros. Garanto que o teu grupo de jovens é maior do que 300 igrejas nesse São Paulo, maior que a minha igreja, só o grupo de jovens. Então você tem muito, entre aspas, para mercado, pessoas para escutar, assuntos diferentes. De repente você está numa igreja que tem 2 adolescentes. Tem um adolescente que precisa ser orientado. E eu entendo pelas Escrituras que realmente é o grande dever bíblico que está lá em Deuteronômio 6, depois repetido em 10 e tal, né? Deuteronômio 6 é o padrão, assim, eu aprendi e guardei na cabeça. Maravilha. Da educação cristã, sim. Da educação religiosa, está em Deuteronômio 6. Sim. Você quer... ali todos os princípios estão ali. E é tudo família. Família. Efésios 6:4. Exato. Não era o sacerdote, não era o sumo sacerdote, não era o profeta, não era o juiz. Exato. É pai e mãe. Pai e mãe. Você tem que falar e tal. Então, isso sempre foi uma coisa na minha cabeça, que eu tenho que instruir, conheceis a verdade vos libertará. Eu tenho que instruir e procurar pôr na cabeça dos membros da igreja que eles têm responsabilidade com os filhos deles. Sim. A escola dominical, ela não pode suprir a educação cristã de uma criança. Concordo plenamente. A escola dominical é um detalhe importante, complementar, precioso, maravilhoso. Mas não substitui a mãe e o pai. Fica uma semana inteira sem ouvir uma oração em casa. É a questão de criança fez barulho no culto. Mas se você ensina seu filho na sua casa que agora é a hora do papai do céu, fica quietinho. Papai vai orar. Fica quietinho. Agora nós vamos ler a Bíblia. Não é para falar. É hora de leitura. Você não precisa depois chegar lá no culto e ficar preocupado que o diácono vai ver se tem gente fazendo... Claro que criança faz choro em qualquer hora e tal, mas se você vai ensinando desde pequenininho dentro da sua casa, você não precisa chegar na igreja e falar, o que o pastor está falando? O diácono está olhando para você. O presbítero ali do lado. Não, você não precisa fazer isso. Agora, isso também vai dentro da questão do namoro. O problema é que nós, e eu estou falando já, eu estou bem mais velho que vocês, quase que a gente pode dizer que somos 3 gerações, quase. Você não é tão mais velho que o Pablo assim, mas, vamos dizer, são 3 faixas de etárias diferentes. Eu sou mais velho que você. Acho que nós não estamos bem preparados para isso também. Sabe qual é o grande problema? A gente ainda está precisando ensinar o pai, homem, a ser homem, a mãe a ser feminina, com certeza. A família a ser família. O nosso problema é esse. Os pais não sabem o poder do sacerdócio masculino dentro de casa. Sim. As mulheres, elas não compreendem o papel delas como mãe, como esposas dentro de casa. A nossa sociedade está um caos. A nossa sociedade está como uma orquestra desafinada. Nós somos feitos para estar em harmonia, cada um cumprindo seu papel, cada um cumprindo sua função, mas nós estamos vivendo um verdadeiro caos. E nós precisamos ensinar. Eu vejo pastores que são contra falar sobre masculinidade na igreja. Poxa. Precisamos falar sobre masculinidade da igreja. Nós precisamos... A grande questão... As mulheres estão tomando o papel dos homens, porque os homens são frouxos. Eu estava vendo os temas seu lá no seu Instagram, né, do Namoro com Propósito. Um dos temas lá. O que significa feminilidade? Eu que tive trava-língua bíblica para você. Uma mulher bíblica pode ser feminista? Quer dizer, não vou falar sobre isso. Eu só estou dizendo que tem muita coisa para conversar. Claro que nós não vamos... É misericórdia de Deus. Aí você viu, a gente está falando sobre namoro, mas nós decidimos ser uma contracultura. Nós decidimos isso. As nossas plataformas, elas são para ser uma contracultura, sabe? Então, mais para baixo, você vai ver que tem ali o que é a masculinidade bíblica. Tá. Tá ali a masculinidade bíblica. Então, o que é ser um homem? O que é ser uma mulher? Nós vamos explorar esses assuntos. Por quê? Nós cremos que nós estamos, assim, recebendo ideologias de todos os lados. Nós estamos sendo atacados de todos os lados. E nós ainda não entendemos ainda a importância da igreja que detém a palavra da verdade se posicionar. Sabe? Nós, ao longo do nosso ministério, nós alcançamos muitas pessoas. Hoje nós não alcançamos tanto justamente porque a gente estava ocupando um espaço interessante. Né? Imagine que a gente estava falando para mais de 50 milhões de pessoas todos os meses. Todos os meses a gente tinha... As métricas de todas as redes sociais eram quase 50 milhões de pessoas. E isso não agrada, né? Nós fomos hackeados e perdemos nossa plataforma. E aí pensaram, acabou.
Acabou, não vão conseguir. Confesso que eu fiquei muito triste inicialmente, mas no primeiro dia que aconteceu, falei assim, olha, se eu vou recuperar eu não sei, mas eu recomeço o trabalho. E a gente recomeçou o trabalho, a gente começou a tentar pegar aquele público que ainda estava aquecido e trazer de volta, porque eu acredito que a nossa sociedade ela está doente. Sim. Em todos os aspectos, homem, mulher, as crianças, os adolescentes, os jovens, nós estamos doentes. Os adultos, os idosos estão doentes. Qual que é a cura para essa sociedade? A cura para a sociedade passa pela cura da família. Eu acredito nisso. É um efeito dominó, né? Porque se você ensina aí quando chegar a vez dele ser pai, por exemplo, se ele for ser pai de menino ou de menino, isso vai ajudar ele na maneira como ele cria, como é que ele conduz a família depois dele, né? O caso de Abraão de novo, lá. Exato. Ele vai conduzir a casa dele, depois dele, de acordo com os propósitos de Deus. Exatamente. E eu tenho falado para as mulheres, se as mulheres se derem conta do papel que Deus deu a elas, a gente fica falando da questão da submissão feminina, ela é importante dentro do casamento e tudo, mas as mulheres ainda não entenderam como que Deus pode usá-las para edificação da sociedade. Eu brinco, o homem foi feito do barro. O barro é moldável. A mulher tá do lado do homem e ela pode moldar esse homem, ela pode trabalhar nesse homem. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com a própria mão. Então, por que não usar a própria mão para moldar esse homem? Para moldar os meus filhos, para que eu apresente o meu marido, o meu filho para Deus e para a sociedade de forma santa. A grande questão é a seguinte, nós estamos discutindo na sociedade hoje o machismo. Aí vai dizer que o homem ele tem problemas porque ele não pode ver uma mulher, que ele já fica interessado por ela, que ele quer aquela mulher e tudo. E aí, o homem-galinha, a figura do homem-galinha foi discutida durante muito tempo, né? Vamos resolver esse problema? Vamos. O que nós vamos fazer? O que a sociedade fez? Vamos criar a mulher-galinha. Isso, exatamente. Ao invés de criar uma mulher mais pura, mais santa, que diz assim, se eu não ceder, meu amigo, não adianta você ser galinha. Não, cria uma mulher igual, para fazer igual ao homem, para que... A resposta para o machismo não é o feminismo. Não é o feminismo, é o evangelho. É verdade. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que você vai lá e acaba sendo mesmo, os fundamentos estão ali, né? Aquele texto do Salmo lá que é usado para xingamento, né? De fundamentalista e tal. Mas está escrito, a Bíblia diz, se não persistirem os fundamentos... O que vai sobrar? Exato. Isso. Aí virou assim, sou fundamentalista e tal. Então é a mesma coisa chamar de outras coisas, não vou falar aqui porque já quase virou política. Mas então nós estamos precisando pregar a palavra. Exato. Nós precisamos de pessoas convertidas. Não estou falando que a gente não vai falar de namoro, não vai falar de casamento, não vai falar de um monte de coisa, que nós temos que falar de tudo. Sim. Mas a Bíblia diz, e eu vejo isso, os dias atuais... Essa pressão que tem nas escolas, a questão aí que estão mudando as coisas, diretrizes da educação, e que não sei o quê, e que a lei diz isso, e você não pode fazer aquilo, e que tal lugar proibiram a pregação, em outro lugar não é fake, não é verdade, não é mais ou menos tal. Gente, a Bíblia diz que os dias vão ser cada vez piores. Exatamente. Não se iluda. O pós-milenismo acredita é uma coisa linda. Não, é lindo. Eu acho lindo. Conversões em massa. Eu quero que eles estejam certos. Eu queria que o pós-milenismo fosse um negócio verdadeiro para mim. É lindo. É lindo, mas gente, não tem isso. A Bíblia só fala que é cada vez mais destruidor. Exato. Não é? Então, a gente precisa pedir orar, ter misericórdia. Esses dias, sabe o tema que está na minha cabeça? Eu preciso escrever sobre isso. É sobre a ira de Deus. Nós vivemos debaixo da ira de Deus. Como assim? O salmista diz, Moisés fala, ele diz que nós vivemos debaixo da ira de Deus. Como assim? As consequências da queda. Nós não vamos consertar isso. O que nós precisamos é pregar a palavra para que haja conversão, para que haja salvação e que nós saibamos que tem um lugar maravilhoso. Não estou falando para você viver lá só olhando para cima e tal, que você vai cair. Você vai se arrebentar. Exato. Né? Mas assim, nós temos que ter isso muito claro em nossa mente. E eu acredito, tem um cântico que todo mundo conhece, toda vez que a minha fé é provada. É antigo. Toda vez que a minha fé é provada. Nós estamos sendo provados de um jeito nos dias de hoje, e o namoro e os relacionamentos são isso. Eu já estou vendo, não sei se você tem, você deve ter, mas eu vejo alguns jovens que parecem assexuados. Você conversa, o cara
Parece que não tem interesse nenhum, não tem o jeito que ele fala, ele não tem atração física. O outro lado da história que você contou aí, vou namorar porque daí eu vou ter esses ganhos. Tem gente hoje que parece que, por que você está falando? Você está olhando as pernas da menina, você está fazendo isso? Que bobeira. Aí você olha para o cara, o que está acontecendo? Não estou entendendo o que está acontecendo. Será que ficou tão comum, tão baixo, tão ralé, que também agora não quero nem saber de nada, não me importa, isso não... Será possível? Eu não sei o que está acontecendo. Isso é uma questão eu vejo meio como uma cauterização, como uma... As pessoas estão ficando adormecidas em vários aspectos. Acho que elas foram tão bombardeadas, é a questão dos extremos, né? Elas foram tão bombardeadas em algumas áreas que elas acabaram se fechando no seu mundo. Então a gente vê hoje jovens que eles trocam facilmente a oportunidade de um namoro por uma manete. Então, é isso que eu falo. Você está entendendo? Não tô mais... não me atrai. Não tô nem aí. Mas tudo isso faz parte de uma desconstrução da personalidade masculina, da personalidade feminina. Nós temos jovens, vou falar, de 40 anos, que são pessoas de 40 anos que se comportam como adolescentes que ainda vivem dentro de casa com o pai. Né? E nós estamos vivendo isso. A grande questão das ideologias hoje é polarizar os jovens, é colocar eles em pontos. Se pra você eu consigo te colocar num ponto de perversão, eu te levo pra lá. Se pra você eu consigo te levar num ponto de dormência, eu te levo pra esse ponto de dormência. Eu não quero é que você se sinta bem, equilibrado, cumprindo o propósito de Deus pra sua vida. Eu quero te levar pros extremos. Essa é a grande questão. Esses dias eu li um artigo que falava da agamia. Era um termo novo. A minha esposa me mostrou, me mandou pra mim e não tive condições de... Eu acho que foi um artigo de alguém da USP. Exatamente. Uma antropóloga da USP. E bem curtinho o texto, ela falava sobre a agamia, que é esse novo movimento em que os jovens, especialmente, não estão buscando relacionamentos de compromisso mesmo, ou quando se relacionam não querem ter filhos. Essa é a característica, o principal formato. A nova forma de relacionamento que vem crescendo entre os jovens. Exatamente. E para mim também foi muito... Assim, o nome, alguém falar disso em termos mais técnicos, para mim foi novidade. Embora você fale, poxa, mas faz sentido. Isso é uma leitura realmente que faz... Mas chegou a esse nível já, de estar assim, não, esse é um novo movimento, essa é uma nova situação. Porque antes você via a coisa acontecendo, mas... você vê uma declaração, uma exposição, isso em termos de artigo ou coisa do tipo, começa a ficar cada vez mais assustador. Mas também tem a ver com essa questão da independência que se pregou há muito tempo, né? Da autossuficiência que a gente tem. Então, você precisa se formar. É você que se forma. O que você quer ser? O que você quer? Ou o que você quer se relacionar com alguém? É relativo, né? Exato. É como se você reduzisse alguém a um não ser. Como se a pessoa não tivesse uma biologia, como se a pessoa não tivesse afetos, como se ela não tivesse necessidades. Deus nos criou para que não fosse bom que nós estivéssemos só. Se isso vai se dar em casamento, ou pelo menos em comunidade, em sociedade, é outra conversa. Mas ele não nos criou para ficar só. Então, isso esbarra, ou pelo menos impacta no relacionamento conjugal, de namoro, casamento, noivado. Mas o fato é que nós fomos feitos para fora. Para se relacionar com o outro. Né? E esse tipo de pregação que já vem há um bom tempo, muito tempo. Não é você que se forma, é você... Seja independente. Se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não vai. Então, acaba impactando nessa de... A pessoa fica quase insensível. Mas, no fundo, ela sempre está canalizando para uma manete, talvez. Os instintos estão lá, né? O problema é se isso não vem de uma psicopatia qualquer depois, né? Exatamente. Ou se desdobra numa válvula de escape que é a tal da manete, ou qualquer outra coisa que viagens... Qualquer coisa que seja, a pessoa se preencher, porque ela vai querer se preencher de uma outra forma. Eu insisto, sabe? Eu sei que eu tô no meio, e eu respeito esse meio, em que a gente precisa pregar expositivamente as escrituras, pegar um texto bíblico e expor ele. Existem maneiras expositivas de você tratar temas relevantes para a nossa sociedade hoje, pegar esses temas e expor eles. Agora, a gente precisa, de forma prática, trazer conhecimento para o nosso povo. Que talvez não vai ser no púlpito da sua igreja, mas abra um canal no YouTube, use isso como uma porta para você expor assuntos, para que o seu povo ele possa ver o pastor, a pessoa que ele confia, tratando de assuntos importantes. Eu não quero ocupar o meu púlpito com isso, é o seu direito. Mas vá para a internet, posicione-se, né? Mas a gente tem que falar, né? Claro, eu sei, eu entendi muito bem o que você falou no senhor. Por causa do contexto que a gente convive, né? Lá na igreja nós fazemos pregação expositiva e a decisão é de manhã falar sobre os livros de Gênesis e à noite na primeira carta de Pedro. São 2 cultos só na nossa igreja e são temas diferentes, pronto. Quando acabar, a gente vai mudando, tá? É sempre como é. E agora,
exatamente agora, né, começou domingo passado, o texto que eu estou em Pedro falando sobre o papel da esposa e do marido, especificamente. Ele fala, e vós mulheres, mas o texto ali é esposa, né? Não é para mulher solteira, para criança e tal. Então, esposa. Então, ele estava falando aquela história de ser submissa e tal, de conquistar o marido pela sua atitude, o que é importante que está no coração. Mas antes de falar, de pregar, foi domingo passado que eu preguei sobre o papel da esposa. Eu falei, só é o seguinte, eu vou falar sobre isso, mas domingo que vem eu vou falar sobre o papel do marido. Então, se vocês vierem hoje, homens, não é para faltar domingo que vem, entendeu? Porque, mulher submissa, que maravilha. Maridos viver a vida como no lar. Não, isso aí não deixa para lá, não é importante. Como aquela famosa piada que o Jaime Kemp contava e todo mundo, que o pai e a mãe escreveram na lousinha lá no quarto das brinquedos das crianças, assim, né? Filhos, em tudo honrai vossos pais, né? E daí, quando eles voltaram, o filho tinha escrito embaixo assim, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. As crianças conhecem, né? A Bíblia é maravilhosa, porque eu comparo assim com um mobile, né? Então, se você for falar só sobre o papel da mulher, que peso, né? Mas daí, quando você coloca o papel do marido, equilibrou. E daí, quando você fala dos pais com os filhos, mas daí fala com os filhos com os pais, então a Bíblia fala, peraí, cara, né? Somos todos servos dos outros, né? O que Paulo vai falar em Efésios, antes dele entrar na questão do casamento, ele termina o texto, antes de entrar ali, sirvam uns aos outros, né? Submetam-se uns aos outros. Agora, realmente, você tá lá, então vamos voltar no assunto que nós começamos, meu tempo tá acabando, então assim, nós começamos a falar sobre namoro com propósito, então você tá lá, qualquer tipo de pressão, às vezes interna sua, às vezes seus pais, da sociedade, seus amigos, você está namorando. Você tem que entender que dentro do contexto que nós pregamos é que tudo é para a glória de Deus. Exato. Perfeito. Se eu como é para a glória de Deus. Exato. Se eu estudo é para a glória de Deus. Exato. Se eu procuro um diploma é para a glória de Deus. Exato. Se eu procuro um emprego é para a glória de Deus. Até porque o pão nosso de cada dia eu peço a Deus todo dia e na oração do Senhor e Ele vai me dar. Se é através do emprego, maravilha, mas quantos já não existiram, não por preguiça, vagabundagem, nem outra qualquer coisa, que não foram sustentados pelo Senhor com pássaros trazendo comida, Então, tudo é para a glória de Deus. E o meu namoro é para a glória de Deus. E se é para eu casar, é para a glória de Deus. E se é para ter filhos, porque quantos casais querem ter filhos e Deus não abre a madre? Porque isso é outra coisa que está na Bíblia e nós temos exemplos. Eu falo que eu tenho um personagem bíblico que eu tenho uma admiração por ele tremendo. Daniel. Daniel é um personagem tremendo. O que ele fez, você pode comparar com José e outras coisas. Daniel não teve filhos e está lá explicado na Bíblia que aqueles jovens que foram pegos em Jerusalém e levados para a Babilônia, por ordem do rei, foram todos emasculados. Todos foram castrados. Não tem Daniel, não tem filho de Daniel. Você não encontra Daniel em nenhuma genealogia. Você não sabe de que tribo que ele era. Ele era da tribo de Judá? Ele era da tribo de Benjamim? Ele era não tem nada, Daniel. É um personagem. Mas Deus usou um homem que não deixou herança, não deixou filhos, não deixou casa, não plantou um livro, uma árvore, não escreveu um livro e não teve um filho. E pouco se sabe sobre suas origens. Exato. Mas, então, assim, onde você estiver, Deus use você. Então, você vai querer namorar, é uma beleza namoro, não tem problema. Primeiro, lugar, a hora certa, o que você pretende fazer. Mas tudo tem que ter um propósito. Tudo tem que ter um propósito. Eu vou procurar mais informação nesse teu site aí, seu. Se eu não me engano, lá em Eclesiastes, né, capítulo 8, quando Salomão vai dar uma lição importante, Eclesiastes 8, verso de número 6. Aliás, o 5, olha. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração sábio obedece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Então, a gente precisa ensinar os nossos jovens a alcançar um coração sábio, para que eles entendam que existe um tempo, para que eles entendam que existe um modo. O namoro, hoje, é uma questão irreversível, então vai chegar um tempo em que os nossos jovens vão namorar, mas eles precisam entender o seguinte, que é até certo você namorar hoje com o propósito de construir uma família, mas na hora errada vai gerar as consequências erradas. Então existe um tempo. Eu preciso só fazer isso quando eu estiver pronto. E existe um modo, existe um propósito para ele. E eu preciso, então, manter relacionamentos pelos propósitos corretos. Sem essas duas coisas, meu irmão, e sem colocar a glória de Deus como fundamento, não vai dar bom, não.
Eu tô aqui, o meu tempo acabou. Mas eu tô aqui. Ele tem uma série de livros. E o primeiro que eu tô vendo aqui, lendo de cabeça para baixo o livro dele, é assim, Namoro Idiota, tô fora. Então, assim, depois nós vamos colocar aí, quando você vê o programa, nós vamos colocar os livros que ele trouxe aqui para você tomar conhecimento. Mas eu tinha dito no começo, provavelmente nós vamos ter que continuar esse papo. Eu fico muito alegre com a possibilidade de nos reunirmos mais novamente. sobre esse Sim, assunto com ainda, certeza. sabe? Júnior, Deus te abençoe. Amém, todos nós. Paciência, sabedoria. Você não é tiozão, não. Pra mim, não, né? Você pensa ser meu filho, talvez. Então, tiozão não, né? Mas é que eu sou vovôzão, né? Não tem mais jeito dessa toda, não. Mas Deus te abençoe lá na tua igreja, onde Deus te colocar, tá? Com esses meios todos que tem aí. E que realmente você seja um instrumento, você e sua esposa e seus filhos que estão aí crescendo também, que sejam criados na palavra do Senhor. Nós estamos preparando eles para poder continuar esse trabalho. Se Deus quiser, vai nos honrar com essa possibilidade. Muito obrigado pelo convite, pastor. Foi uma oportunidade muito legal estar com vocês. Deus abençoe vocês aí. Esse é um dos presentes que o Arthur dá para nós, porque tem gente que a gente não conhece, o Arthur indica pessoas para nós. O Arthur é o nosso... É um garimpeiro. o Arthur é o nosso... articulador. Pablo, obrigado. Opa, pra mim, Obrigado pela tua prazer, presença. foi uma E alegria. você que está nos escutando aqui, olha, muito obrigado pela tua presença, escutando esse programa. Você sabe aí, no aplicativo da Telmídia, você pode nos ver em diversos programas já gravados. Deus te abençoe e até a próxima.